Olá pessoal, nós vamos estudar agora funções de várias variáveis. Escrever aqui função de várias variáveis. Então vou desenhar aqui um eixo cartesiano. Aqui eu tenho a reta x e aqui é y. E vou desenhar aqui uma região no plano, tá certo? E vou marcar aqui um pontinho nessa região. Vou chamar de x0, y0. x0, y0. E vou ter uma transformação que vai levar dessa região para um ponto em cima dessa reta z aqui. E esse é o resultado do cálculo da nossa função em cima do ponto x0, y0, que eu vou chamar de z0. Ok? Então, veja, a gente tem aqui exatamente a transformação de uma região D, que vai ser o domínio, né? E do lado direito aqui eu tenho essa reta que é a imagem. Eu pego um ponto e vou do domínio para a imagem, tá certo? E a nossa função f sempre vai estar calculando pontos em cima dessa reta z aqui, ok? Para cada ponto do domínio a gente vai ter um ponto na imagem. Então, as nossas variáveis x e y, né? Elas são variáveis de entradas da função, variáveis de entrada independentes entre si, né? Eu vou escrever aqui independentes entre si. E o nosso z, né, ele vai ser uma variável de saída aqui nesse caso. Variável de saída. E ela é dependente de x e y. Ok? Então, basicamente é assim. Ó, eu vou fazer aqui a nossa função como se fosse uma caixa preta, uma máquina. Aí eu coloco x e y na entrada e na saída da máquina de calcular sai o nosso z. Tá certo? Então, portanto, a função ela é uma abstração de um processo, ou um procedimento, ou um algoritmo que calcula a partir de x e y um valor z, ok? Bom, pessoal, e agora nós vamos fazer um exemplo para investigar o domínio e a imagem de uma função. Vou escrever aqui exemplo. Ok? E o problema é o seguinte, descubra um domínio e uma imagem, né? E uma imagem para a seguinte função, f de x e y igual a raiz de y menos x quadrado. Tá certo? O nosso domínio ele deve satisfazer uma restrição de cálculo da função, ok? Então, aqui nesse caso, a nossa restrição é que o que está dentro da raiz deve ser maior ou igual a zero. Isso aqui implica que o nosso y deve ser maior ou igual a x quadrado. Ok? E raiz de números positivos é sempre um número positivo. Então a nossa imagem, né, a imagem é o conjunto de todos os números possíveis de serem calculados dentro do domínio. Então nesse caso nós vamos ter o nosso z, que é o resultado do cálculo da função, tá certo? Vou escrever aqui z igual a f de x e y, vai ser sempre maior ou igual a zero, porque nós estamos tirando raiz de números positivos. E isso é um número positivo, então vai ser maior ou igual a zero, tá certo? A raiz de zero também é zero. Então,
a gente vai ter aqui o nosso domínio, o conjunto, que pega o intervalo fechado em 0 e vai aberto até o infinito, ok? Então vamos agora fazer um exemplo gráfico de como fica esse domínio, como fica essa região, né, de cálculo da função f que nós estamos analisando. Então aqui eu faço aqui uma parábola, porque o nosso y ele é maior ou igual a x ao quadrado. Isso aqui é a fronteira da região, tá certo? Fronteira da região, ou fronteira do domínio também. Fronteira da região, pronto. E como o nosso y ele é maior do que x quadrado, então toda essa região que eu vou pintar aqui, ó, ela está acima da parábola, ou seja, y é maior do que x quadrado. São todos os pontos y acima de x quadrado, tá certo? É toda essa região que eu pintei, sombreei aqui, tá certo? Isso vai ser o nosso domínio. Então nós devemos prestar atenção nas restrições de cálculo da função para obter o domínio e a imagem da função, tá certo? Ok, beleza?